já tratando nessa de pergunta. Enquanto isso, eu vou ler apenas uma estrofe do Nietzsche, que é Vocação de Poeta. Separei aqui só uma estrofe. Vesgo o versinho tão apressado, bêbada corre cada palavrinha, até que tudo, tique-taqueado, cai na corrente, linha após linha. Existe laia tão cruel e abjeta que isto ainda alegra. O poeta é mau. Sim, meu senhor, sois um poeta e dá de ombros contra o pica-pau. Muito bom, Nietzsche. Bem, então as perguntas estão abertas. Quem quiser é só vir aqui no Reação e levantar a mãozinha, ok? Tinha alguém aqui que me pediu uma pergunta e uma provocação. O Elcio Toledo, que quer fazê-la. O Elcio está aí? O Elcio não está. Ah, está. Ok, o Elcio. Como é que eu desligo meu microfone? Já tirei para você. Pode ir. Ah, tá. Eu estava perdido aqui no microfone, rapaz. Essas tecnologias acabam com a gente. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Assim, eu estou adorando. Eu só fico babando aqui e gostei muito. Oi, Wanda. Encontrei com Wanda lá na festa da Patuá. Saudação a todos e todas. Mas eu fiz mesmo, foi uma provocação, eu coloquei um trechinho ali do Guimarães Rosa, que está no epígrafe de um artigo do R. Amaral, que é um camarada lá, professor da Federal de Tocantins, trabalhou lá na Federal do Vale de Jequitinhonha, né, Marli? Acho que a Marli conhece o R. E ele é um pesquisador de Guimarães Rosa. Ele tem esse artigo, mas até uma sugestão depois para quem quiser ler, porque essa provocação aí que eu coloquei, né, quando ele fala que a filosofia, no texto, ele coloca isso, que a filosofia meio que mata a linguagem e mata a poesia. Isso Guimarães Rosa, né? Então, o artigo, o R. Amaral vai destrinchando isso, baseado ali chamando, né, de apoio ali o Kierkegaard e o Unamuno. É bem interessante esse artigo, né? Então, essa é mais essa provocação. E no artigo ele fala até muito isso, o Guimarães Rosa, né, tem uma citação até dele, conversando naquelas cartas com o tradutor, que ele tem essa birra, vamos dizer assim, da alta intelectualidade. Isso ele colocando, né? Ele tem uma birra porque ele é um cara mais do sentimento. Então, ele, no texto, nessa carta para o tradutor, ele fala isso. Eu sou mais do sentimento e a filosofia, segundo Guimarães, nesse trecho, a filosofia está matando exatamente por esse excesso de racionalismo, né? Esse pensamento demais, essa coisa toda na caixinha. Depois eu vou até colocar certinho o título desse artigo, que eu achei muito gostoso até de ler, muito interessante para quem quiser, que ele fala exatamente filosofia e linguagem em Guimarães Rosa, e metalinguagem em Guimarães Rosa. É mais isso, no mais uma terça-feira muito gostosa. Estou adorando esses debates aqui. Obrigado, Elcio. João Vitor. João Vitor, está aí? João Vitor quer fazer uma pergunta para o Jonas. Pode falar, João. Acho que a pergunta dele está aqui, não sei. Ele está aqui, mas não... Está aqui. Ele está perguntando se a poesia brasileira está morrendo. Isso, a pergunta é exatamente isso. A poesia brasileira está morrendo? Vejo que as pessoas estão cada vez mais desinteressadas nessa arte tradicional por diversos motivos. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o futuro da poesia. Interessante vem agora. Tenho 16 anos e um grande interesse na área, mas não pretendo trabalhar com ela apenas estudá-la. Quem estuda poesia dificilmente não vira poeta. É isso mesmo. Não é? Jonas, para você a pergunta. Eu não sei se a Wanda
comunga da mesma opinião, se o Jorge também, mas eu creio que a poesia não esteja morrendo. Nunca se escreveu tanto quanto agora. Só que agora nós temos universos diferentes, nós temos tecnologias diferentes. É mais prazeroso você ficar estar envolvido com informática do que você ler um livro. Eu sinto essa dificuldade quando eu passo um livro para ler, para fazer uma prova na escola. Hoje se lê muito, mas se lê de forma desordenada. Mas a poesia, ela está viva. Drummond dizia que ela está cá viva, está cá dentro, inquieto, viva, e quer sair, não quer sair. Ora ela sai, ora não sai. Mas ela esteve sempre presente. Eu acho que o interesse pela leitura é que, de uma certa forma, está se lendo poucos poetas. Se lê muito, mas não se lê aquilo que realmente se escreve com relação a artigos, com relação à publicação de poemas. Se você pegar os poetas modernos, outro dia mesmo eu assisti uma live da Wanda com o Ayrton Souza, lá do Pará, nós temos essa diversidade de poesias, nós temos essas diversidades. Há muito concursos culturais atualmente, né, tentando colocar em evidência algum poeta, alguma pessoa com um livro, com uma linguagem diferenciada. Então, eu creio que a poesia ela ainda é uma forma de expressão conveniente, ela ainda é capaz de transmitir uma linguagem de informação, não só para esse público jovem, para esses estudantes, né, secundaristas, mas também para um público que está procurando uma linguagem diversificada, uma linguagem que busque um sentido para a vida naquilo que a poesia pode ressignificar, que é a busca da imagem, a busca de uma solução para um problema, que a leitura ela pode ser até uma terapia, né? Às vezes você está depressivo, com uma leitura você encontra um poema que você pode acalmar, que você pode serenar o seu pensamento, o seu coração. Eu creio que a poesia não esteja morrendo, eu creio que ela está viva e é uma das vertentes de informação que nós temos atualmente, para expressar um pensamento, para expressar uma ideia, um ponto de vista sobre qualquer assunto que você queira. Então, é o João Vitor, né, que perguntou. Então, João, eu não vejo que a poesia esteja, de uma certa forma, sepultada, como uma pedra, como uma lápide. Não, eu creio que ela está aí, é uma vertente, ela é como uma planta que vai seguindo, vai crescendo e vai dando cada ano seus frutos. E esses frutos são os poetas que aí estão, aqui estão cada dia despejando no mercado centenas de livros de poesia, dos mais variados assuntos capazes de fazer ou de entreter todos os gostos. É isso. Márcio, falar alguma coisa? Bem, eu quero responder também aqui, apenas concordar com o que o Jonas já disse e dizer também, assim, digamos, uma ideia que pode ser adicionada. É que, efetivamente, a poesia é inerente à paisagem humana. Ela jamais deixará de existir. Pode passar por fases de decadência em função da própria situação da sociedade. Quando a intelectualidade e a cultura na sociedade está sendo prejudicada por fatores alheios à própria poesia, ela decai um pouco, porque as pessoas perdem um pouco a sensibilidade. Mas enquanto houver sentimento humano, e o sentimento humano jamais se acabará, a poesia existirá sempre. Embora sofra alguns embates periodicamente, como eu falei, né? Antes. Então, o público da poesia é um público seletivo. Por isso é que nem todo mundo aprecia, porque para se apreciar uma expressão artística assim profunda, é preciso uma dose forte de concentração mental, e que nem todo mundo quer ter esse trabalho, né? As pessoas, às vezes, estão mais mentalmente acomodadas, preferem se divertir em busca de divertimentos mais fáceis, não é? E, no entanto, a poesia é a essência de espírito, então ela está para as pessoas que estão buscando uma introspecção mais profunda, tá bem? Obrigado, Márcio. Wanda, algum comentário? Eu concordo com os dois, eu acho que os dois deram um painel aí
eu até escrevi sobre isso no último livro, essa minha tentativa, né? Eu acho que a poesia só morre quando a humanidade morrer, porque a poesia é a face mais humana do ser, né? E tem uma coisa que eu escrevi aqui, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estamos ouvindo. A linguagem poética talvez seja o último refúgio da humanidade. A escritura poética restará como um tesouro arqueológico da remota paisagem dos sentidos e percepções do humano. Então, lá na frente, quando tudo não restará e não restará mais nada, o que guardará do humano, a sua face humana, é a linguagem poética. E eu não falo do poema, eu falo da poesia contida nas artes como um todo. A poesia que está contida na música, a poesia que está contida... Eu falo da linguagem poética, porque a linguagem poética ela não está restrita ao poema. A linguagem poética ela abarca todas as formas de criações artísticas que trabalham com a poesia, com a perspectiva poética, com a perspectiva da imagem e da mensagem poética, né? Então, lá na frente, quando nada mais restar desse mundo, é na grafia da poesia, na criptografia de todas que estarão registradas a face do humano, porque lá que está a linguagem. E somos seres de linguagem. Então, um dia que a poesia morrer, é porque o humano morreu. O que pode acontecer é de uma perspectiva mais negacionista, ou de automatização do humano, um dia deixarem de publicar os poetas, né? Mas ainda assim os poetas existirão e farão e escreverão poesias. Ainda assim os artistas farão sua arte com a perspectiva e com a linguagem poética. Porque a poesia não está só na grafia do poema, ela está na arte. Obrigado, Wanda. Marli. Boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande ouvi-los falar justamente de um tema que, para mim, é muito caro, me atrai muito, porque o meu trabalho de doutorado eu tento fazer essa aproximação de literatura e filosofia, justamente aproximando a autora que eu estudo, que é Clarice Lispector, e o filósofo Jacques Derrida. E aí ocorre uma questão que eu observo que tanto que há espaços que a literatura e filosofia se tocam, são aqueles espaços comuns, né? Como, por exemplo, é próprio da filosofia e da literatura lidar com a linguagem, tanto a literatura quanto a filosofia lidam com a estética, e eu reconheço também que tanto a literatura quanto a poesia ela vai trabalhar com perguntas, né? A boa literatura ela vai trabalhar com perguntas, e essas perguntas talvez não chegue a uma resposta, mas a várias respostas, ou não chega a resposta nenhuma, chega a mais perguntas. E nesse sentido, eu acho que tanto a filosofia quanto a literatura, ela nos permite fazer mais perguntas, aí eu acho extremamente produtivo. E eu passo a fazer, depois dessa consideração, eu coloquei esses terrenos que, a meu ver, se aproximam, que é a linguagem estética e pergunta, né, desses dois campos. A gente sabe... Congelou, Marli? Eu acho que ela perdeu o sinal, né? Só um tempinho. Voltou, Marli? Caiu não, né? Voltou. Assim, feitas as minhas considerações, aí eu apontando o que aproxima tanto a literatura quanto a filosofia, e vou destacar que geralmente
quem é propriamente só do campo da filosofia ou quem é só propriamente do campo da literatura, geralmente tem alguns ciúmes. Eu já vi textos nesse sentido, nessa tentativa de dizer isso aqui é literatura, isso não é filosofia. Inclusive, no meu estudo, para eu não cair nesse problema, eu defendi que Clarice Lispector é uma autora que traz uma literatura em que você percebe, né, que é uma literatura pensante. Ela não é filósofa, mesmo porque ela não se reconhece nesse terreno. Embora a filosofia e a literatura sejam campos que se trocam, né, se contaminam, usando um termo de Jacques Derrida, o tempo inteiro. Por exemplo, um texto filosófico que eu acho que tem muito de literário nele é O Animal que Logo Sou, de Jacques Derrida. Assim como você tem vários escritores que têm uma literatura pensante, né? Guimarães Rosa, por exemplo, é um deles, né? Clarice Lispector, eu entendo que é também, quando ela traz muito essa reflexão da relação vida, da morte, dos viventes, do homem, do animal, inclusive ela faz uma defesa para a volta do humano para ter uma relação orgânica com o material mais vivo da vida, que ela chama isso de it, né? Então, eu pergunto, agora a pergunta, desculpa não ter prolongado, o que é que você, vou falar para a Wanda, mas todo mundo pode ficar à vontade de responder, o que para você é próprio do literário, o que é próprio da filosofia? Você colocou uma questão muito bem colocada. Ela uma contamina a outra, mas são margens, né? Existe uma terceira margem que está aí colocada entre as duas margens, que é a criação. Né? O que é próprio da filosofia é buscar a verdade, embora negando as outras verdades. O que é próprio da poesia é que ela não necessariamente busca a verdade, ela tem a verdade. Ela tem a verdade dela, né? O que é próprio da literatura sobretudo na grafia do poema, é a perspectiva da criação e da argamassa, de trabalhar com essa argamassa que é a linguagem, mas sem nenhum tipo de preocupação com a verdade, com esse arcabouço teórico, né? Então, há margens que se contaminam, e se contaminam porque tem o mesmo leito, que é o pensamento, mas está por aí uma outra margem, que pode ser a terceira margem, até uma terceira margem nietzschiana, que é da própria morte, né? A criação trabalha com essa perspectiva de morte. Você faz um atravessamento. Criar um poema é uma espécie de atravessamento. Para mim, não tem nenhum tipo de coisa dessas coisas que falam de que cai do céu. Poesia não cai do céu coisa nenhuma. É uma lavoura, é um labor. E é um atravessamento. Então, eu acho que você colocou muito bem, fez um preâmbulo aí, e existe isso. Né? Uma busca a verdade e a outra não busca, a outra tem a verdade. Perfeito. Gratidão imensa. Não sei se respondi, né? Porque também eu não quero responder nada, porque para mim as verdades nunca são absolutas. Elas são, no mínimo, obsoletas. Elas pecam pelo obscurantismo dos conceitos do bem e do mal, mas elas pecam pelo obscurantismo da sua lógica. Elas não podem nunca ser absolutas. A vida é um processo, o humano é um processo, né? Com certeza. Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Márcio? Eu gostaria de falar. Posso? Claro. Obrigado. Pessoal, por favor, se eu estiver tomando a palavra de alguém, me perdoe. É só porque eu acho, Wanda, quando você criou aí a terceira margem, né? A literatura como uma margem, a filosofia, a poesia como uma margem, a filosofia como a outra margem, e a terceira margem sendo a criação, você acabou de fazer poesia e filosofia ao mesmo tempo. É disso que a gente precisa ficar entusiasmado. Porque você conseguiu dar um ar explicativo para a pergunta de Marli usando imagem. Sim, entende? sim. Então, explicar e construir imagens explicativas, isso também é poesia.
Isso também está no corpo da filosofia. Voltando àquele movimento que o Elcio falou muito bem do Guimarães Rosa, trazendo, inclusive, o texto do querido R. Amaral, que eu quero muito ler, também aproveitando a belíssima participação da querida Marli, falando, né, dessa possibilidade da literatura pensante, né? Isso também é uma terceira margem, né, pessoal? Então, não é só literatura, não é só filosofia, é a literatura pensante, né? Então, são, evidentemente, possibilidades que a gente tem de construir categorias, né? No estudo acadêmico, por exemplo, a gente, enquanto cientistas, a gente propõe categorias, né? E essas categorias são como aquelas redes, né? Que a gente lança ao mar, né? A rede não vai pegar toda a realidade, né? Então, a rede é o método, né? A ciência se faz de método, né? Então, a gente constrói um método para dizer que esse método também fala uma realidade, também capta uma realidade, também abrange uma realidade, né? E eu acho que talvez o movimento da pergunta sobre a morte da poesia, eu lembro muito daquela música do Zé Cabaleiro, quando ele vai dizer, né? A poesia está morta, juro que não fui eu. Tudo em minhas voltas são reclames e desejos vãos, né? Então, eu acho que há, o que vocês disseram muito bem, uma certa crise da racionalidade. E de onde veio essa crise, no meu entender? Quando a razão, ela, para se afirmar no mundo, ela negou a emoção e colocou a emoção como se fosse apenas uma manifestação de fragilidade e que na emoção não haveria ali um homem equilibrado para pensar, mas sim alguém perdido nas suas afetividades. Não à toa que uma expressão muito dura, quando se fala de alguém que não é racional, fala que aquela figura está sendo um afetado, né? Então, é algo muito duro, no embate racional, no sentido mais precipitado do que significa racional. E também o afetado, se a gente for pegar no seu aspecto mais literal, é aqueles que justamente o quê? Passam por afetos. Então, a gente pensa porque é afetado. Se a gente não afetar, passa em branco o que a gente vai fazer de pensamento. Então, o afeto é fundamental, porque ele é a força motriz do pensar. Se a gente não se afeta, a gente fica indiferente, né? Esse é um ponto a ser colocado. Então, talvez a queda da sensibilidade, né? E a gente pode trazer isso para uma certa reflexão, é que a gente, evidentemente, possa pensar. Imaginei muito nos termos da Hannah Arendt, a banalidade do mal, né? Eu pensei muito no Max Weber, o desencantamento do mundo, né? São momentos de queda dessa sensibilidade, né? Ou de uma queda do reconhecimento da sensibilidade que o mundo tem. Também é uma questão. Às vezes nós temos uma sensibilidade sobrando e um reconhecimento que não consegue acompanhar isso, né? Por exemplo, a mídia. A mídia, por exemplo, ela é retardatária em relação à sensibilidade da cultura popular. Entende? Assim, então, isso é muito, muito interessante pensar. O cânone, por exemplo. O cânone, ele tem a sua seleção, né? São seleções de livros, como diz o professor Márcio, fundacionais. É uma seleção que tem a sua validade, no sentido do que Marli falou, belo, o estético e o caráter questionador. Isso é importante a gente perceber a importância dos clássicos. Só que, como toda seleção, elege e tem coisas que ficam fora, né? Então, o que está fora pode ser parte de uma seleção de outros agentes que também constroem seu cânone, sabe? Então, isso também é interessante
a gente pensar. Existe o cânone da literatura periférica. Existe, por exemplo, o cânone da literatura afro-brasileira. Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Carolina Maria de Jesus. São pessoas de uma literatura, ao mesmo tempo, alternativa e também canônica no seu meio. Né? Canônica, inclusive, como fruto de leituras e de pesquisas. Quando o vestibular escolhe quais os livros o aluno deve estudar, ele está fazendo ali um processo de canonização também. Né? Quem fala muito bem dessa maneira, dessa matéria, é a professora Leni, mineira, né, formada na UFMG, e que contou isso, quer dizer, o papel do vestibular na consagração das obras literárias. Então, assim, eu acho que o que a gente deve ler o cânone e também ter a ciência de que tem outras obras de valor que não está naquele cânone, mas estão em outras listas, digamos assim. E essas listas têm um empenho também de canonizar de alguma maneira. Né? Também é uma outra composição de cânone. Eu acho que isso é importante. E talvez também, para concluir, acho que o grande movimento também, de se pensar, como diria o falecido Harold Bloom, é a nossa angústia de influência, né? Que eu acho que é o grande termo humilde do Harold Bloom, quando vai dizer, opa, a gente escreve, tem uma fortuna literária por trás já escrevendo sobre. Você faz parte desse time. Não se coloque como marco zero. Não entre nessa vibe arrogante, sabe? Então, quando você se percebe dentro de um movimento literário, no sentido que tem outras pessoas também escrevendo, isso dá um gás, isso dá um sentimento de comunidade literária. Com todo o respeito que eu tenho ao Cândido sobre o sistema literário, mas eu vejo mais além, é uma comunidade literária, sabe? É uma comunhão, sabe? Uma comunhão de autorias. E essas autorias são escritores, também são leitores. Porque quando o leitor gera a interpretação, ele também está gerando ali um movimento textual. O criador, né? Perfeitamente. O estético da recepção, né? Justamente. Então, a interpretação, ela é um gênero literário. Ela é um gênero literário. Isso é importante que se coloque também no nosso reconhecimento. Valorizar que as interpretações são criações. Perfeito. Jonas? E até porque quando você escreve, você está produzindo sentidos, né? Das pessoas. É isso? Não há uma criação literária que não produza um sentido capaz de fazer com que todos se sintam, se vejam ou possam se reconhecer dentro daquele sentido que a literatura criou. Ok. Vamos agora à pergunta do Igor Calazans. Boa noite a todos, boa noite a todo mundo, minha querida Wanda. Eu vou tomar licença primeiro para dar um beliscão no Antônio Cícero, com todo respeito à grande figura que é na literatura e na poesia, o imortal Antônio Cícero, mas acho que ele foi bastante estoico nessa percepção filosófica dele. E tem um trecho de Macário, do Álvares de Azevedo, eu acho que foi a Marli que falou em relação ao ego, né? Eu bato um pouquinho no que o Antônio Cícero falou, que em Macário Álvares de Azevedo ele fala o seguinte: vês aquele boi que rumina ali deitado, sonolento na relva? Talvez seja um filósofo profundo que se ri de nós. A filosofia humana é uma vaidade. É o que diz o Álvares de Azevedo. O Gustave Flaubert, grande prosador, grande escritor francês, diz que a loucura é a dúvida da razão, talvez seja a própria razão. Compilando tudo que vocês falaram até agora, eu considero que talvez a poesia seja a dúvida da filosofia. Vamos pensar assim.
Então, eu vi aqui a gente falar até sobre o final da poesia, né? A eliminação da poesia por nossa geração. Só que a gente não falou da filosofia. Eu gostaria de perguntar à Wanda, em momentos de fake news, em momentos de uma forma tão abrupta que a gente está acumulando informações muitas vezes duvidosas, no mínimo, né? Sendo educadamente falando duvidosas, se isso é uma perda da nossa geração, uma perda contemporânea da filosofia, se a gente está perdendo essa capacidade de tentar buscar a verdade. Igor, esse mundo que está posto aí, e não existe arcabouço filosófico que o explique. Ainda estamos em processo de depuração, de digerir isso que está acontecendo no mundo. Existe um processo cruel de apartamento. Nunca, em tempo algum, o homem esteve tão apartado do céu e da terra e, portanto, apartado de si demais. Ele se rende nessas bolhas, nessas esferas. Eu acho que o filósofo que mais se aproximou, está se aproximando da perspectiva de estudar esse mundo, chama-se, eu não sei pronunciar o nome dele, eu só sei pronunciar que é Peter. Ele escreveu esse livro, uma série de 3, ele escreve esferas. Esse filósofo é um filósofo contemporâneo que tenta, através de uma cartografia, de um mapeamento de toda a iconografia, de todos os arquétipos, de toda a simbologia que perpassam pelos espaços civilizatórios, e isso inclui Ocidente, África. Ele faz uma espécie de apanhado para tentar absorver o que está acontecendo. Esse apartamento está nos tirando a condição que o nosso amigo falou agora há pouco, do afetamento. Só somos humanos porque somos afetados. E porque temos sentidos, são os nossos sentidos e as nossas percepções que nos provocam o pensamento e nos fazem decodificar e criar conhecimento, interpretar. Acontece que grande parte da humanidade não tem essa capacidade de cognição, de reflexão, de interpretação das coisas. Grande parte, a grande maioria da humanidade é um grande rebanho. Hoje nós estamos diante de milhares de rebanhos reduzidos a redes sociais, que ficam hipnotizados por uma tela de cristal e que são manipulados e movidos por essas verdades engendradas e forjadas em redes sociais. Agora, como lidar com isso? Como enfrentar esse inimigo, né? Que não tem cara, que não tem nome, que faz parte de um establishment internacional, sabe? Fazem parte de oligopólios de poder. Como lidar com isso? É muito difícil lidar com isso. Como explicar esse fenômeno? Eu como ser humano, ainda estou observando, não sou capaz ainda de conceituar, de analisar o que está acontecendo. E o que me causa é uma imensa perplexidade e um desafio de entender essas manadas, esses rebanhos hipnotizados por verdades que nada têm de filosóficas e que nada têm de afetos. Tem de verdades engendradas, plantadas, e que são tratadas como um algoritmo, né? com ferramentas de algoritmo, ferramentas de uma inteligência e tecnológica, de quem trata com essas tecnologias de informação, que são energias sutis. Agora, veja bem, se a mente humana, que tem 70 bilhões de componentes, é capaz de pensar, de produzir pensamento, de produzir a própria perspectiva de vida. Imagine você lidar com milhares de pessoas na mesma frequência mental. Existem frequências,
Eles estão lidando com frequências mentais, a gente não sabe o nível de sofisticação tecnológica que essas pessoas têm para poder lidar com essas frequências e manipular essas mentes. Então, o que está acontecendo, meu amigo Igor, eu não sei te explicar. Eu só tenho a dizer que é um mundo que me causa muita perplexidade. E eu vou te dizer o seguinte, muitos filósofos e pessoas que estão dentro dessa perspectiva de estudo acadêmico ainda também estão perplexos, tentando entender o que está acontecendo com o mundo, que é um fenômeno difícil de entender. A gente não sabe até que ponto essa manipulação mental vai acontecer, por quanto tempo e como é que ela vai se desenvolver. Eu não sei se eu consegui te explicar, mas uma coisa eu quero te dizer, é da minha aflição e da minha angústia e não saber responder essa tua pergunta. Não, uma coisa que você disse, Wanda, é que a poesia, enquanto estivermos, né, enquanto somos humanidade, ela vai existir. Né? O que eu quero saber e essa capacidade de reflexão que nos traz a filosofia, será que ela vai acabar a partir disso que você está dizendo? Será que ela vai atrofiar? Nós vamos atrofiar filosoficamente? Não, ela sempre foi atrofiada, Igor, porque, como eu te falei, a humanidade, existem recortes da humanidade, né? São milhares de pessoas que que foram criadas, estudadas, e não tiveram uma perspectiva de leitura, não tiveram a mente estimulada para pensar, muito menos para ter pensamento crítico, como o professor Márcio Catunda falou. Quer dizer, não, é uma questão de recorte de humanidade. O que eu quero te dizer é que isso é uma questão de estudo sociológico e antropológico. A maioria da humanidade não tem essa capacidade de interpretação, de pensamento crítico, entendeu? A maioria não tem, infelizmente não tem. E apenas 1% da humanidade, de 1% da humanidade, lê e escreve, menos ainda. Imagina. Então, isso sempre foi restrito e vai continuar restrito, porque são os recortes da humanidade. Essa é a face da humanidade. Isso sempre existiu, sempre existirá. O que está acontecendo agora é que nós temos uma tecnologia, temos um desenvolvimento tecnológico que está atingindo esses rebanhos de forma vital, veloz e cruel, através de uma perspectiva de inteligência que nós, sofisticadas, que nós desconhecemos, de alcançar essas mentes e colocá-las numa mesma frequência para que elas acreditem numa verdade forjada. Essas pessoas nunca elas nem sabem o que é filosofia. Elas nem sabem o que é filosofia. Elas nunca souberam do que trata a filosofia. Elas sequer sabem o que é filosofia. Então, essa nossa conversa, que a gente está dialogando aqui com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, isso é uma coisa muito restrita. Isso é um privilégio. Queiramos ou não, temos que refletir sobre os nossos privilégios. Somos privilegiados, que a grande parte da humanidade vive numa absoluta cegueira. Desculpem essa minha verve, mas é que eu tenho um lado político que veio comigo desde que eu nasci, que me faz ter essa... Mas essa Wanda eu amo. Eu provoquei a Wanda para ver essa Wanda aqui. A acepção de poesia usada aqui, destes diálogos, é equivalente a poemas em linguagem verbal. Existe também a acepção do termo, na qual a poesia é aquela que será materializada ou expressada em alguma linguagem, em alguma forma de representação ou significação. Hoje, em artes plásticas ou visuais, não se fala quase mais da estética do artista, mas sim de sua poética. Como ficariam as concepções de Heidegger de poesia quando esta, por ser expressa em uma pintura, que pode ser expressa em uma pintura, em uma melodia,
em uma fotografia, etc. É o questionamento que faz o Sandro Alves. Márcio Catunda, você está aí? Estou aqui ao lado, estou atento, escutando tudo. Você podia comentar um pouquinho sobre isso que o Sandro falou, da acepção da poesia? Diga novamente como é que foi, porque foram tantas ideias que eu perdi o fio da meada. O Sandro Alves falou o seguinte: a acepção de poesia usada aqui neste diálogo é equivalente a poemas em linguagem verbal. Existe também a acepção do termo, na qual a poesia é aquela que será materializada ou expressa em alguma linguagem, em alguma forma de representação ou significação. Hoje, em artes plásticas ou visuais, não se fala mais da estética do artista, mas sim da sua poética. Como ficariam as concepções de Heidegger se a Heidegger de poesia, quando esta pode ser expressa em uma pintura, em uma melodia, em uma fotografia, etc. Olha, essa questão da conceituação, da convenção, não é? Cada um tem a sua conceituação. Então, a poesia é no sentido estrito e a poesia entendida no sentido amplo. No sentido estrito é a linguagem verbal, mas no sentido amplo ela é também o sentimento. Você diz que uma pessoa é um poeta, mesmo que ela nunca tenha escrito um poema, mas ela tem uma sensibilidade de poeta, não é? A poesia materializada nos objetos. A gente vê, por exemplo, um quadro poético, um filme poético. Esse filme de determinado cineasta é um poema. Então, é nesse sentido que ele fala. E eu não tenho problema nenhum de entender o que ele quer dizer. Agora, eu penso que isso prova que a poesia é tão importante, tão universal, que ela está em todos os âmbitos, todas as dimensões, todas as compreensões do pensamento humano também. Obrigado, Márcio. Bem, nós já temos que caminhar para os nossos finalmente. A gente vê o tempo passa muito rápido. Estamos 2 horas aqui conversando. Fernando Freire. Momentinho, Fernando. Diga, Wanda. O microfone está fechado. A explicação que está além dessas conceituações acadêmicas. Existe uma música, uma linguagem poética, em que a gente entende a música e é afetado por ela em todas as línguas. A poesia também é isso, é essa linguagem que nos afeta para além das línguas. Ela está contida em todas as artes. Então, eu penso que tudo é poesia quando nos afeta e nos arrebata, quando nos trata dessa compreensão e dessa afetação simbólica da vida. Uma coisa é o poema, outra coisa é a poesia. São coisas diferentes. Diga. Algum comentário, Jonas? Não, eu só queria agradecer a oportunidade de participar, né, com pessoas tão esclarecidas e aprender. Cada instante você aprende, né? E dizer que a poesia está sempre viva, está sempre aí com a sua linguagem, né? Você tem várias linguagens e a poesia ela é universal. Já se disse que o poeta é um cidadão do mundo. Então, a sua linguagem é uma linguagem imortalizada a partir do momento em que você materializa a criação poética, que você faz com que ela se transforme numa mensagem para ser codificada muito além daquilo que o próprio poeta escreveu. Cada um pode dar uma interpretação, um significado diferente para aquilo que ele vê, para aquilo que ele sente diante da obra literária, né? Hoje tem poesia em
todos os lugares, né? Você pode ver uma poesia numa obra de arte, num quadro, a poesia numa paisagem, a poesia num lago, a poesia numa manifestação, a poesia num sentimento. Então, ela está presente em todas as vertentes da nossa vida, no cotidiano, né? A poesia até no trabalho, nas dificuldades, daquilo que você tem. É isso. Ok, Sandro? Satisfeito? Quer fazer algum adendo, alguma coisa, Sandro? Parece que não. Então vamos chegando aos nossos finalmente, vamos começar com o Fernando. Só para fechar, né, coincidentemente, né, eu estou começando a leitura de um livro que tem tudo a ver com esse assunto da gente. É uma coletânea de ensaios do Christian Prigent, e ele toma por base uma frase do Herder, que era o poeta preferido do Nietzsche: para que poetas ainda? Né? Ele questiona justamente, né, partindo de uma série de pensadores que afirmam, né, que a poesia não tem mais lugar no mundo de hoje. Interessantíssimo, quem puder ler depois. Fechar com poesia, né, Jorge? Já que você leu um do Nietzsche, eu vou ler um do Sebastião Uchoa Leite, curtinho, Nova Nietzscheana. Não me sinto esmagado pela sensação do nada, mas esganado pelo futuro que a Deus pertence. Obrigado, Jonas. Obrigado, Wanda. Obrigado, Catunda, pela presença. Vocês abrilhantaram a nossa live. Valeu. Marcos Fabrício. Obrigado, Marcos, também por estar com a gente hoje. Fernando, axé, igualmente. Quero muito agradecer aqui, pessoal, a oportunidade, o convite do Jorge Amâncio e do Fernando para fazer parte aqui dos Mal Amados, né? E talvez seja essa situação, né? Tenho pensado aqui muito à luz de Jonas Pessoa, muito da nudez humana é ousadia e medo abraçados dentro de nós. Então, imagino que a verdade também seja lida como um ato de nudez, essa conjunção de ousadia e medo. Eu acho que o que está nos matando, na verdade, gente, é um tipo de poder desligado da magia das entrelinhas que a poesia oferece. Não à toa, Guimarães Rosa, ao ser perguntado sobre a formação do povo brasileiro, ele dizia que o que o preocupava era o fenômeno que ele chamava de analfabetismo em entrelinhas. Então, a gente ainda está preso a analfabetismo funcional, a chamar alguém de iletrado e colocar isso como se fosse uma operação de apartheid entre quem domina a palavra e quem não domina. A gente ainda confunde quem compreende um assunto e chama essa pessoa de especialista. Você que domina tal assunto, vem aqui falar a respeito, né? Ou seja, uma sociedade narcisista se coloca, cada um de nós, como um oráculo que vai dar a resposta, que vai ditar a resposta. E não aquele oráculo que vai diante da sua pergunta colocar de maneira aberta. Meu amigo, você é uma pergunta ambulante. Você é um conjunto de perguntas, umas que você tem consciência e outras não. Então, a poesia, no meu entender, ela é a melhor amiga da interrogação. E, nesse sentido, como a filosofia ela se arvora de ser amiga da sabedoria, talvez a poesia ela consiga ser parceira das nossas ignorâncias. Não? Então, assim, acho que ser amigo da ignorância é muito mais revolucionário do que ser amigo da sabedoria, sabe? Nessa pretensão filosófica. Eu digo da pretensão, não do mérito que a filosofia tem na história do Ocidente e do Oriente, né?
nós precisamos sim, o Igor tem razão, quer dizer, a capacidade filosófica, ela qualifica a nossa razão, ela qualifica a nossa sensibilidade, e a queda filosófica de mundo causa tiranias e fundamentalismos, como a gente está vivendo. Então, assim, a gente está tendo uma queda brusca de filosofia e de uma palavra que está sendo manipulada perigosamente, que é ideologia. Sabe? Isso também é algo que a gente precisa ter muito cuidado sobre o que está se chamando de ideologia, porque existem caminhos para compreender a ideologia. Quando eu cresci como gente, ideologia era o pensamento da classe dominante sobre a classe dominada. Foi esse conceito que eu cresci, sabe? E fui vendo o mal desse tipo de ideologia, dessa maneira de pensar a ideologia. Então, eu fico muito feliz aqui pela participação de todos vocês aqui. Eu cresci bastante, eu melhorei como gente. Eu queria dizer isso. De estar aqui me melhorou como gente. E espero que a gente se encontre em outros carnavais. Um abraço para todo mundo aí. Bons estudos, bons prazeres e bons descansos. É isso, Fabrício. A poesia, cada poesia é uma resposta a uma dúvida que nós próprios criamos, não é isso? Muito bem. Antes de passar... Só um momento que eu queria lembrar aqui é que eu venho de uma comunidade indígena. Não há maior poeticidade, sabedoria e leitura melhor do que a dos indígenas. Quando eu falo que a grande maioria não lê, eu não falo da leitura da grafia apenas. Eu falo da leitura de mundo, da leitura de vida. Para saber ler, não precisa nem saber ler e escrever. É a questão da percepção mental. Então, os indígenas fazem uma leitura de mundo poética, simbólica, de uma riqueza inimaginável. Eu que convivi com os indígenas. Então, esse é um mundo que não é contado, e nem escrito, e nem avaliado pelos cânones. Existem outros mundos que não são vistos, são ignorados. Outras populações, outras civilizações, os quilombolas, quer dizer, eles têm uma forma de ler o mundo, de dizer do mundo, de falar do mundo, tem a sua linguagem, só que eles são ignorados pela academia. O saber acadêmico é um recorte pequeno, frágil do mundo. O próprio exemplo disso, Wanda, é a linguagem das periferias diversificadas, né, que nós muitas vezes não nos valorizamos. Noélia. Boa noite, pessoal. Só queria agradecer a aula que eu tive. Eu cheguei atrasada, perdi o início, porque eu estava lá na minha live resolvendo outras coisas, mas quero agradecer a aula que eu tive hoje e dizer que eu estou extremamente honrada de fazer parte desse grupo, muito feliz de ver a Wanda aí com toda a sua sabedoria, minha amiga querida de coração, que eu adoro, esbanjando sabedoria aí para todo mundo. Um beijo ao Márcio Catunda, meu querido amigo também, um beijo a todos os meus amigos aqui de Brasília. E aí eu só queria dizer um poema, encerrar, já que eu não fiz nenhuma pergunta, porque é muita coisa. Eu ia entrar com uma pergunta sobre a afirmação do Antônio Cícero, mas acho que o Elcio contemplou essa pergunta também, ele com a exposição dele. E eu vou só falar o meu poema, chamado um poema inédito, que eu nunca falei para ninguém, mas chamado Desaprendiz. Eu acho que cabe aí, cabe a temática. Desaprendiz. 3 vezes no mesmo rio ela banhou-se de fato. O amor não decora teorias, Heráclito. Um beijo. Obrigado, Noélia. Vamos agora para o nosso encerramento. Vamos, Márcio Catunda, suas últimas considerações, por favor. Obrigado, Jorge. Pois bem, eu vejo aqui que nós o que fizemos foi filosofar sobre a poesia e constatamos a
compatibilidade absoluta entre as duas disciplinas, conforme a gente já havia comentado. E elas se tornam duas vertentes diferentes no momento em que a poesia é mais o sentir e a filosofia é mais o pensar. Então, quando nós apenas filosofamos sobre a poesia, nós transformamos a poesia num pensamento de ideias e tal, mas nós suprimimos nela a essência do sentimento. De certa forma, nós chovemos no molhado. Agora, quando nós recitamos um poema, aí sim, nós imergimos efetivamente na poesia. E nós fizemos aqui as duas coisas. Estamos de parabéns. E você, especialmente, está merecendo nossas felicitações e nossa gratidão por ter tido essa brilhante ideia de nos reunirmos aqui para amadurecermos esses pensamentos que temos sobre o nosso ofício de escritores. Pois um abraço fraterno para você. Tudo de bom para os colegas que participaram também. Os três mal-armados agradecem muito a sua participação. Jonas, considerações finais? Só queria agradecer pela oportunidade, né? Foi um aprendizado, foi um enriquecimento estar ao lado de pessoas tão sábias, tão competentes, né? Como a Wanda, Marcos, Fabrício, o próprio Jorge aí. Eu sou apenas um filhote que acabou de nascer. Estou aprendendo, estou quebrando a casca do ovo, né? Então, mas isso foi enriquecedor. Isso foi importante porque espaços como estes dão para nós a perspectiva de nos olharmos, de sentirmos o que está acontecendo nas nossas cidades, na nossa visão de mundo, como a Wanda bem falou, que muitos de nós não interpretam o mundo, nós interpretamos o quadrado em que estamos. Muitas vezes nós temos ali do lado um sentimento diferente e nós passamos por cima das misérias alheias e não as compreendemos, não temos sentimentos, somos insensíveis como corações de pedras, uma pedra que muitas vezes já está até, não serve mais nem para alicerce, porque o nosso egoísmo nos impede de nos unirmos como seres humanos, de melhorar como seres humanos, como a Wanda bem falou. E um exemplo é isso que nós estamos vivenciando, né? Essa bipolaridade, toda essa situação que o país está enfrentando. É isso. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite, pela participação. Os três mal-amados agradecem muito você ter doado esse tempo e nos apreciado tanto. Muito obrigado, Jonas. Wanda, considerações. Primeiro, eu agradeço. Segundo, eu agradeço. E terceiro, eu vou ler uma coisa que diz um pouco de mim. Devo convencer-me a viver entre os demais, mesmo sofrendo da aguda sensação de me sentir como um peixe atônito, flutuando sobre uma multidão que se forma e deforma. Mas eu não pretendo renunciar aos atributos do humano e tampouco deixar de comover-me com esse mundo, enxergando nos invisíveis cotidianos o íntimo absurdo da impermanência do tudo que há em mim e do tudo que há nos demais. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada a todos. Os três mal-amados aqui agradecem muito a sua presença, muito enriquecedora. O último poema. Não sei quem me manda poesia, nem se quem disso a chamaria. Mas quem quer que seja, quem for esse quem, eu mesmo, meu suor, seja mulher, paisagem ou não, de que a preencher os vãos, fazer, por exemplo, a muleta que faz andar minha alma esquerda, ao quem se dá a glória pena, peço que meu último poema mande-o ainda em poema perverso e antilira feita em antiverso. João Cabral de Melo Neto. Bem, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Wanda, Márcio Catunda, Jonas. Eu acho que foi uma aula, como a Noélia falou, acho que foi uma aula. O que nós conversamos aqui foi uma aula, um negócio muito gratificante, muito enriquecedor.
Marcos Fabrício, meu amigo, meu companheiro, muito obrigado por aceitar o convite de ser um dos pivôs 3 mal amados hoje. Né? Nosso companheiro Josafá, que foi vovô, foi lá ver o netinho e trazia a mulher, porque ele não sabia que via o netinho, eu trazia a mulher primeiro. Né? Essa época de solidão, de pandemia complicada. Né? Então, agradecemos muito, muitíssimo mesmo esse bate-papo. Ele estará disponível em breve no YouTube e mando também para vocês via Zap, ok? Puxa, boa noite a todos. Muito obrigado. Agora eu vou interromper a gravação. Quem quiser pode abrir o microfone, falar com quem quiser, né? Xingar não, porque aqui hoje foi maravilhoso. Ninguém merece ser xingado. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Maravilha!